De imediato, Carolina Nossetti, médica, consultora técnica em terapia cannabinoide e Academia Internacional de Cannabis. Olá, agradeço a honra de estar com a senadora. Parabéns pela sua jornada e inspiração. Inspira a todos nós. Obrigada, senador, pelo espaço nessa casa. Eu sou médica, eu trabalho com cannabis medicinal desde 2013. Meu consultório é 100% de pacientes que têm indicação de cannabis medicinal, mas meu conhecimento nessa área veio dos Estados Unidos, onde morei quase 10 anos. E eu só voltei porque não aguentava mais ver a crueldade que os pais, as crianças e os médicos passavam aqui, sozinhos, sem guia, sem ninguém com experiência, fazendo tato na sombra. Alguns falaram aqui de não ter estudo científico. Desculpa a emoção. Eu abandonei toda a minha vida para voltar para o Brasil. Eu não queria estar aqui. São milhares de pacientes hoje que poderiam estar sendo beneficiados. Quando falam que não tem estudo, é um tapa na cara da Anvisa que registrou um produto. Então, é muita cara de pau, muita ignorância falar que não existe estudo. Vai falar com a Anvisa. Não tem segurança. O professor Carlini provou a segurança desse medicamento em 1980. Não foi nem esse ano, nem o ano passado. Esse vídeo que o senador menciona, de um produtor, Abrace, eles ajudam centenas e centenas de famílias. Eu sei porque eu escuto dos pacientes. Pode ser um vídeo meio apavorante. É o mesmo personagem que ela está falando. Se tivesse uma regulamentação, isso não ia estar acontecendo. Para mim, as maiores provas não são nem da Anvisa, nem do professor Carlini. Para mim, são as centenas de pacientes que chegam no meu consultório, que são referências de colegas de diferentes hospitais de São Paulo e do mundo. Eu atendo pacientes daqui e de outros países também, e ajudo médicos daqui e de outros países. As ligações mais chocantes para mim são das mães que me ligam e falam que agora conseguiram dormir 4 horas por noite. Ou da filha que o pai lembrou o nome. Eu não sabia que isso existia. E eu só voltei para cá por uma obrigação moral de saber que isso funciona. E eu estava lá bem com a minha vida funcionando em Los Angeles, no paraíso do mundo, onde cannabis é encontrado em qualquer esquina. Realmente tem muito preconceito, porque se mistura ciência com política, com religião. É muito frustrante ver aqui colegas, inclusive médicos, que dizem que o CBD não é psicoativo. De novo, é a ignorância de nunca ter lido um livro de medicina para falar isso. O CBD e o THC são 2 psicoativos, sim, e o THC não é vilão. Se você vê um paciente que tem dor e precisa de THC, é uma crueldade falar que aquilo não funciona, principalmente quem não trabalha com cannabis medicinal. Repito, 100% dos meus pacientes, das centenas de pacientes que eu tenho, são pacientes de cannabis medicinal. E eu só voltei para cá porque não tinha gente suficiente fazendo. Eu não queria estar aqui, fiquei fora o suficiente para não querer voltar. E é muito revoltante eu estar aqui, querendo ir embora, pela injustiça que é feita diariamente com essas mães. Dependência de cannabis é 6%. É a mesma coisa do café. Não é igual o benzodiazepínico. E um efeito colateral de euforia, para mim, é muito melhor que um efeito colateral de morte ou esteatose hepática. É uma cara de pau dizer que benzodiazepínico é seguro e é vendido na farmácia. A mesma associação que permite o uso intranasal de anfetamina para criança, falar que cannabis não é seguro? Eu recebo apoio do governo de Israel em termos de médicos querendo compartilhar estudos. Eu faço consultoria técnica, apesar de não ser de forma exclusiva e nem ter salário de ninguém. Eu faço consultoria técnica com Israel, Paraguai, Estados Unidos, Canadá e Colômbia. Eu tenho mais apoio dos governos de fora do país do que no meu próprio país. São mais de 5.000 anos de história. Será que isso já não é suficiente? O que mais que a gente precisa? Eu também não preciso nem de Anvisa, nem de ninguém. Sabe, porque eu não dou conta de atender
os meus pacientes. Eu não tenho hora no meu dia, eu trabalho 7 dias por semana e eu não volto para casa antes de 1h da manhã, porque eu não tenho coragem. Eu negligenciei minha vida, minha família, meus sonhos, e eu vesti essa camisa, porque eu fiz um juramento quando eu saí da faculdade. Eu não fui atrás da cannabis, não. A cannabis me encontrou. Eu revalidei meu diploma nos Estados Unidos, que eu paguei com meu dinheiro, ninguém me bancou. Foram anos de estudo para eu conseguir essa revalidação. E a hora que eu consegui essa revalidação, eu voltei para cá, porque eu vi que não servia para nada. Porque o que estava ali naquele livro não era o que estava resolvendo o problema dos pacientes. Nenhum lugar desses centenas e centenas de livros que eu tive que decorar falava sobre o sistema endocannabinoide ou sobre o uso da cannabis medicinal. Eu me senti traída pelo sistema. O governo israelense tem 30 mil pacientes usando cannabis hoje, país de primeiro mundo. E quem disse que não tem indicação de psiquiatria ou de neurologia em países de primeiro mundo, é bom ir para lá falar com o governo de lá. Porque o governo de lá quer escutar a gente. Eles escutam qualquer um que tem experiência. Eles chamam para ir lá ensinar os médicos deles. Então, o uso em esclerose múltipla, fibromialgia, dor, autismo, falar que não existe uso, assim, são centenas, né? Quem trabalha com isso sabe. Agora, ninguém tem o direito de ficar falando informações ignorantes. A gente tem direito a opiniões educadas sobre o assunto. Se você não tem educação num assunto, é melhor você sentar a sua bunda e estudar antes de você falar alguma coisa. Porque falar que não tem uso em psiquiatria e neurologia é uma falácia muito grande. Com relação à oportunidade de saúde, é um direito constitucional, está lá. É muito injusto uma mãe aqui do Brasil, uma criança autista, ver que as crianças autistas lá de Israel podem usar. Isso é de uma crueldade que me fez sair do conforto de onde eu estava para voltar para cá. Estou aqui há 2 anos. E é uma luta diária. Quando eu tenho a oportunidade de estar em países de primeiro mundo, o tratamento é completamente diferente. Por que a gente não tem o mesmo direito? A gente tem acesso aos mesmos livros, à mesma internet. E escutar as histórias dessas mães diariamente dói no coração, porque é de uma crueldade que não tem tamanho. Alguém mencionou alguns dados sobre o uso recreacional da cannabis ter aumentado depois da liberação. Quem vive com isso o dia inteiro entende que dados começaram a ser coletados agora, ou pouco tempo atrás. Então, é óbvio que, quando você começa a coletar dado, que você vai achar que os dados estão aumentando. Não se coletava dado antes. Existe um estudo do JAMA, que pegou informações de todos os estados que usam cannabis de forma recreacional, e eu não estou aqui defendendo um ou outro, estou pontuando um fato, que houve 25% de redução em mortes de overdose de opioide. 25% de pessoas deixaram de morrer que usavam opioides. Sabe o que me espantou? Que não eram pessoas que tinham um padrão junkie, que se fala. É um padrão que você tem várias prescrições com dosagens altas. Não. Eram pessoas que não queriam morrer. Eram pessoas que tinham dores reais e que tomaram um comprimido a mais. Mas que agora, se é vaporizado, se é cápsula, se é óleo, problema da pessoa, a dor é da pessoa. Aquele vulcano ali, eu vi 2 meses atrás em Israel, na minha 2ª vez lá. Isso é usado dentro de hospital num país de primeiro mundo. Quem é o Brasil que não tem um prêmio Nobel para falar alguma coisa? Eu só queria trazer umas... Para concluir... Não, você tem mais 6 minutos. Ah, tá. Ai, que bom. Tem muito a ser falado sobre isso. Mas eu queria trazer uma questão, que é a questão da empatia. A gente não aprende empatia na faculdade. Ninguém fala para a gente ser sensível com a dor do outro. Primeiro. Segundo, na faculdade ninguém fala de cuidado cuidador. Ninguém vê a dor do familiar de ter um pai e uma mãe com Alzheimer, que não lembra o seu nome, que tira a roupa no meio da sala e sai correndo pela rua.
É uma crueldade muito grande dizer que não tem efetividade. E não é porque minha avó de 95 anos usa e centenas dos meus pacientes usam, não. Se você não acredita, você não pode bloquear. Você não pode fazer isso. É desumano. É desumano num ponto que não é justo com a dor do outro. Então, se você não acredita, se você não quer sentar e estudar, se a sua religião acha feio, senta e estuda. Agora, se você não quer sentar e estudar, não atrapalhe quem quer saúde, porque isso é um direito constitucional. Quando eu descobri que existia um sistema endocannabinoide, eu estava em Nova York, que é uma das cidades mais ricas do mundo de informação, de profissionais. Eu estudava na biblioteca da Cornell University, onde eu tinha uma impressora 3D do meu lado, mas eu não tinha uma pessoa discutindo sobre cannabis medicinal. Quando eu descobri que a gente tinha o sistema endocannabinoide, a gente produzia moléculas muito parecidas com a da cannabis, eu estava estudando 14 a 15 horas por dia para passar no Revalida de lá. Eu fiquei muito brava, que tinham me negligenciado. Como eu viajo internacionalmente desde que eu sou bebê. Eles me esconderam. Imagina quem está no interior do Acre. E quem não está lá na Cornell, sentado estudando? Eu vesti a camisa porque isso virou uma obrigação moral de saber uma informação eu ter que compartilhar com os outros. Só por isso. Porque não tinha incentivo nenhum além desse. Agora, ver as histórias das mães do Brasil e assistir um filme que se chama Ilegal, de um diretor brasileiro, Tarso, virou uma chavinha aqui, mas assim me pegou pelo estômago. Eu fiquei tão abismada com o que estava acontecendo, era um absurdo tão grande que eu abandonei a minha vida, todas as minhas roupas, todos os meus móveis, todos os meus papéis, meu green card, o meu Revalida, que me demorou anos, que eu paguei com o meu bolso, estudo, para estar aqui. E eu só vou sair daqui quando o negócio estiver resolvido. E eu acho que provar eficiência é uma lavagem de gelo, é uma secagem de gelo que é própria do brasileiro de reinventar a roda. O Brasil conseguiu, se a Anvisa ir para frente, criar a pior regulamentação do mundo. Eu viajo, assim, mensalmente, eu nunca vi uma proposta de regulamentação pior que a do Brasil, mas a gente sempre vence, né? Primeiro do mundo. Mas existe uma esperança. A Organização Mundial de Saúde fala que isso não é para ser regulamentado. Quem é o Brasil para dizer que a Organização Mundial de Saúde está errada? As Nações Unidas vão, sim, ano que vem, votar com relação a essa causa. Mas hoje eu sou consultora técnica da primeira empresa brasileira a entrar num programa de aceleração das Nações Unidas para levar processos de acesso do Brasil para fora. Então, as Nações Unidas já estão apoiando o Brasil. As Nações Unidas já estão observando os processos. Pessoal, a palavra é dela, todo mundo vai ter oportunidade de falar à tarde, e mesmo aqueles painelistas que falaram terão as suas considerações finais, da mesma forma que sempre a gente agiu nessa comissão que realiza em torno de 200 audiências por ano. A palavra é sua, você tem 2 minutos aí. O programa Accelerate 2030 é um programa que é feito entre o Impact Hub, que é um hub de inovação social, e o PNUD, um escritório das Nações Unidas. E eu falo, batendo a mão no meu peito. E ter instituições como a Organização Mundial de Saúde dizendo que o cânhamo não deve ser regulado internacionalmente, e o PNUD apoiando agora projetos de scale-up, mostram para a gente que a gente está no caminho certo e a gente não vai desistir. Margareth mencionou aqui, vai acontecer, querendo ou não, desejando estudar ou não, pesquisando ou não, já está acontecendo. E a gente não vai deixar de lutar. Obrigada, presidente. Muito bem, Carolina Nossetti, média consultora técnica em terapia, canabinoide, Academia Internacional de Cannabis.